Assim a palavra do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Vou ler novamente verso 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Queridos, nessa manhã nós vamos discorrer sobre algumas preciosidades que existem nesse texto de Mateus capítulo 21. Eu gosto muito desse texto, o Senhor já me deu muitas ministrações em relação a esse texto, mas todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus é uma literatura que tem a capacidade de se renovar. Então, todos os dias, quando você abre a palavra de Deus, mesmo que seja o mesmo texto, ele vai falar de forma diferente ao seu coração, amém? E quando eu comecei a analisar esse capítulo 21 de Mateus, eu comecei a perceber algumas verdades que estão sendo esquecidas em nossos dias. O texto vai começar dizendo que Jesus precisa entrar em Jerusalém para cumprir algumas profecias que haviam sido feitas a seu respeito. E a primeira coisa que Jesus vai pedir ali no início do capítulo, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos e vai dizer assim, vão até um lugar determinado e peguem um jumentinho para mim. E é tão interessante que ele dá uma ordem, ele passa uma missão para os seus discípulos. E às vezes a gente tenta modificar as ordens que o Senhor nos dá. O que o Senhor falou para esses discípulos era: vão e peguem um jumentinho. Eu fico imaginando se fosse nós, né, pastora Jaqueline? No meio do caminho a gente fala: mas jumentinho? Você tem 50 aí, pastor? Eu tenho. Vamos alugar um cavalo bonito. Jumentinho, gente, a gente ia dar um jeitinho, né? Porque mulher, a gente adora florear as coisas. O jumentinho, gente, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é interessante que esses discípulos, eles vão e eles fazem exatamente como Jesus havia ordenado. E eu vejo que a característica do discípulo de verdade é que ele faz exatamente aquilo que o seu mestre pede. Ele não tenta modificar no meio do caminho, ele não tenta dar uma organizada, ele não tenta dar o toque dele, ele faz exatamente do jeito que o Senhor mandou. Então diga comigo: discípulo faz exatamente o que o seu mestre manda. Então eles vão e pegam um jumentinho. Por que tinha que ser jumentinho? Porque era uma profecia. E ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não veio abolir a lei. Ele veio para cumpri-la. Então ele vai cumprir tudo o que havia sido, dito ao seu respeito. E ele vai, pega o jumentinho. E os discípulos fizeram exatamente do jeito que ele ordenou. Chegou o jumentinho. Jesus se colocou sobre o jumentinho. E vai então acontecer agora a entrada triunfal dele em Jerusalém. E é muito interessante que vai dizer que à medida que Jesus ia entrando na cidade de Jerusalém, a multidão começou a segui-lo. E vai dizer então que havia duas multidões aqui, uma que ia à frente e outra que ia atrás, Jesus no centro. Uma multidão ia à frente e a outra multidão ia atrás. Jesus ia exatamente no meio daquelas duas multidões. E quando Jesus começou a entrar em Jerusalém, vai dizer que algumas pessoas tiraram os seus mantos, as suas vestes, e jogavam, aonde Jesus iria passar.
Outras pessoas não satisfeitas não só tiravam as vestes, mas iam até as árvores e cortavam ramos e jogavam no caminho em sinal de honra e em sinal de exaltação. E é tão interessante que essa multidão, igreja, ao estender as suas vestes e ao ir lá cortar ramos e colocar no caminho onde Jesus passaria, ensina algo para a gente nessa manhã. Toda pessoa que se encontra com Jesus, automaticamente, ela vai renunciar e ela vai sacrificar. Não tem como se encontrar, com o Rei dos Reis de mãos vazias. E alguns tiravam as suas vestes, que simboliza renúncia. E outros cortavam ramos, que simboliza sacrifício. Não tem um ser humano que não se encontra com Jesus e não escolhe renunciar. Não tem um ser humano que se encontra com Jesus e não escolhe sacrificar. Porque se encontrar com Ele, automaticamente gera em nós o desejo de entregar tudo que temos, tudo que somos e tudo que podemos fazer. Eu posso ouvir um amém? E olha que interessante isso. Essa multidão, não, vem num jumentinho, mas é o Rei dos Reis. Vem no jumentinho, mas é o Rei dos Judeus. Nós precisamos fazer alguma coisa. E essa multidão não seguia Jesus, pastor Doriel, calado. Porque tem um monte de cristão hoje que é 007, né, gente? Você conhece algum cristão 007? Faz assim, só para mim, só, ninguém tá vendo. Ô, gente, tem um monte de cristão que é 007, irmão José Antônio. Ele é tão secreto que ninguém sabe que ele é crente. Pensa num crente disfarçado. Tá ali, missão impossível. Fica caladinho, ninguém sabe que é cristão. Mas essa multidão aqui, irmãos, ao ver Jesus, eles começaram a gritar. Às vezes não gritava qualquer coisa, né? Uhul! Maravilhoso! Lindo! Ele é tudo isso, mas essa multidão gritava palavras de adoração. Vai dizer que a multidão que ia à frente dele gritava assim, Hosana, filho de Davi. A multidão que ia na frente, minha filha, já veio preparando, e gritava, Hosana. Hosana significa salvo agora. Olha o que essa multidão está gritando, Hosana, filho de Davi. E ao dizer filho de Davi, todas as pessoas em volta já sabiam que ele era o Messias prometido. Pensa se precisava de propaganda melhor, gente. Lá na minha cidade a gente diz que a melhor propaganda é o quê? Cadê o povo com mais de 40 aí, gente? A melhor propaganda é o quê? O boca a boca, né, gente? E essa primeira multidão ia gritando, Hosana, filho de Davi. E aí Jesus ia passando e a multidão que estava atrás gritava assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Pensa isso? A primeira multidão está avisando, tá vindo alguém importante aí, gente. Não é qualquer um, é o filho de Davi. E Jesus ia passando no jumentinho, a multidão que vinha atrás dizia, bendito é este que vem em nome do Senhor. E aí quando essa multidão de trás gritava, bendito é o que vem em nome do Senhor, as duas gritavam em alta voz, Hosana no mais alto céu. Sabe o que essa multidão está dizendo aqui? Nós estamos em festa. Nós reconhecemos quem Ele é. Mas o céu também está em festa agora. Porque é o Filho de Deus. Então nós vamos treinar isso aqui agora, amém? Irmãos, os homens. Cadê os homens aqui? Não, vou ajudar. De novo. Cadê os homens aqui nessa manhã?
melhorando, mas assim, tô aqui para incentivar. Vamos lá. Os homens vão gritar: Hosana, filho de Davi. Vamos treinar? Vamos lá? Nossa, senti aqui, gente. Mas nós vamos fazer para o céu ouvir a nossa voz essa manhã, amém? Os irmãos vão gritar: Hosana, filho de Davi. E as irmãs vão gritar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos lá, irmãs? 1, 2, 3. Bendito. É só as irmãs, gente. Não vão bagunçar, que é ordem e decência, amém? Então vamos lá, só as irmãs. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos treinar agora, irmãos? Isso vai ficar bonito demais. Tá gravando, né, irmão? Eita glória. Se quiser chegar para longe essa câmera aí para ver. Isso. Vamos lá, então? 1, 2, 3, irmãos. Não, gente. Vem cá, pastor Ramon. Não, vem cá. Gente, isso aqui vai ficar hoje, vocês não estão entendendo. Vem cá. Isso. Você vai ensinar, pastor Ramon, que eu vi que você já pegou o mistério ali. A mãozinha também. Vamos lá? 1, 2, 3. Paz, amados. 1, 2, 3. Hosana, filho de Davi. Mais uma vez. Vai. Hosana, filho de Davi. Agora é nós. Vamos lá? 1, 2, 3. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aplauda o nome dele, igreja. Aleluias. Pensa nesse coral, nessa multidão gritando isso em alta voz. Hosana, filho de Davi. E os irmãos respondendo lá de trás: bendito é o que vem em nome do Senhor. E todos juntos dizendo: Hosana no mais alto céu, é o nosso Redentor, Ele chegou. Irmãos, isso teve um impacto no mundo espiritual tão grande que ninguém prestou atenção no jumentinho. O jumentinho era um detalhe para cumprimento de profecia. O que realmente importava é quem estava naquele jumentinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que importa não é a roupa de marca que você usa. O que importa não é a casa que você mora. O que importa é que dentro da sua casa e dentro dessas roupas existe um Filho do Deus vivo. A essência vale mais. Aleluias. E essa multidão então ia adiante. O rei chegou. Queridos, quando o rei chega, a gente larga as vestes. A gente renuncia porque a gente só quer o rei. É por isso que eu oro nessa manhã para que cada um tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque quando você se encontrar com Ele, querida, tudo vai ter um valor menor. Eu tenho dito isso nas minhas ministrações. Parece clichê. Mas enquanto Jesus não for tudo, queridos, enquanto Jesus não for tudo, enquanto Jesus não for suficiente, vai haver sempre um vazio dentro de você. Você se encontrou com outra coisa, não com Cristo. Porque quando Cristo encontra o ser humano, vai acontecer como aconteceu com Paulo a caminho.
até Jesus se encontrar com ela. Toda casa é comum até Jesus entrar e fazer nela morada. Todo casamento é comum até Jesus entrar e blindar a aliança. Ei, deixa eu dizer uma coisa: fora de Cristo, tudo é comum. Mas em Cristo, tudo é extraordinário. Aleluias. Posso ouvir um amém? Jesus chega e ele vai direto ao templo. Jesus chega e vai direto ao templo e pensa, a multidão em festa. Mas ao chegar no templo, ele se depara com uma situação que o choca e o revolta. Ao chegar no templo, Jesus se depara com uma situação que o choca e o revolta. Sendo Deus e 100% homem, Jesus nesse momento dá lugar à sua humanidade, mas ele faz justiça à santidade que há nele. Quando Jesus chega no templo, imagina Jesus chegando aqui essa manhã. Imagina Jesus chegando no templo e encontrando o verdadeiro Oiapoque. Queridos, o que era para estar acontecendo ali, momentos de sacrifício, de adoração, havia virado um verdadeiro mercado e comércio da fé. E é tão interessante que nós somos os primeiros, eu digo nós, começando por mim, a criticar os que fazem da fé um comércio. A gente critica quem vende o evangelho, quem cobra preços exorbitantes para fazer aquilo que foi dado de graça. Mas é verdade que a gente não para pensar em algo, que só existe gente que vende a fé, porque tem gente que compra. Só tem gente comercializando o evangelho que foi dado de graça, porque tem gente disposta a pagar o preço que for, para receber algo sem sacrifício. Posso ouvir um fala a Deus? E quando Jesus entra naquele lugar, ele não vai expulsar primeiro quem está vendendo. Ele vai expulsar quem está comprando. Vai dizer que ele expulsa primeiro quem está comprando. Porque só tem gente que cobra ofertas exorbitantes, porque tem gente que paga ofertas exorbitantes. Só tem gente que compra e vende milagre, vende apetrechos, vende objetos, prometendo milagres através daquele objeto, porque tem gente que compra. E a palavra de Deus vai dizer que de graça recebei, de graça recebei, de graça. Mas as pessoas arrancaram esse texto da Bíblia, estão fazendo do evangelho um grande negócio. Naquela época não foi diferente. Jesus chegou, estava um Oiapoque no templo. E vai dizer que ele expulsa quem estava comprando. Sabe quando? Que quem está comercializando a fé vai parar de comercializar a fé? Quando as pessoas entenderem que não se põe preço no poder de Deus. Sabe quando que as pessoas vão parar de vender milagres? Quando as pessoas entenderem que não tem como comprar milagre. Queridos, a gente compra entretenimento. Sim ou não? A gente compra show. Sim ou não? A gente compra palestra. Sim ou não? Mas a palavra de Deus ninguém compra, o poder de Deus ninguém compra, a verdadeira adoração ninguém compra, isso vem do alto e é de graça. Em nome de Jesus, quem está me ouvindo aí em casa, não me cancele não. Ninguém aqui vai me cancelar, amém? Mas Jesus expulsa quem está comprando e depois começa, gente, ele vira a mesa. Ele expulsa todo mundo, quem estava comprando e quem estava vendendo. Porque quem compra é tão conivente como quem vende. Quem compra
é tão conivente como quem vende. E ele expulsa todo mundo. Ele vai derrubar as cadeiras, ele vai derrubar tudo, irmãos. A mesa, vai expulsar os cambistas, os vendedores. Tem tradução que vai dizer que ele pega o chicote. Gente, eu queria tanto estar lá. Pensa eu por trás, Jordana. Não gosto de deboche não, hein, gente. Aqui por trás, ó. Isso mesmo, Jesus. Até chegar na gente, né? Pega o chicote e ele limpa a casa. Porque quando Jesus entra, se a casa não está limpa, tem que ficar. Quando Jesus entra, Jordana, ele vai trazer de volta o propósito original daquele lugar. Quando Jesus entra na sua vida, ele traz de volta o propósito da sua existência. Quando Jesus entra na sua casa, ele traz de volta o propósito da sua família. Quando Jesus entra na sua vida, ele traz de volta o propósito original do seu ministério, do seu chamado. Porque onde ele entra para alinhar todas as coisas. E ele limpa, ele vai dizer, esta casa aqui só tem um propósito. É casa de oração. Aqui não vai ser esconderijo de ladrões. Aqui não vai ser lugar de comercializar. Não, a minha casa é casa de oração. Repita comigo. A casa de Deus é casa de oração. E ele vai dizer, eu vou dizer para que serve isso daqui. Vai dizer que nesse momento que ele limpa, começam a se aproximar os cegos. Não tinha espaço para o cego antes. Porque cego não tinha dinheiro. Começam a se aproximar os coxos. Não tinha espaço para coxo antes. Porque quem tinha defeito não podia entrar no templo. Jesus limpa tudo e vai dizer que os cegos começam a chegar. Os coxos começam a chegar e ele começa a curar todo mundo. E ele está dizendo, vocês estão entendendo para que serve a minha casa? Minha casa é hospital. Minha casa é para quem está precisando, quem está machucado, quem tem defeito, quem está sujo, quem não tem dinheiro. A minha casa é para esse povo. E ele começa a curar. Ele começa a curar, ele começa a curar. E ele começa a curar, ele começa a curar. E ele está mostrando para fariseu, para aqueles vendedores, para quem ainda estava escandalizado, o propósito daquele lugar. Queridos, já tem muita casa que o povo entra e sai mais ferido. Você pode dizer comigo, aqui não? Aqui não. Não, mas com a autoridade fala, aqui não. Aqui as pessoas vão ser curadas. Aqui as pessoas vão encontrar abraço. Aqui as pessoas vão encontrar amigos. Aqui as pessoas vão encontrar cura para a sua alma. Aqui as pessoas vão encontrar propósito. Aqui as pessoas vão encontrar sentido. Aqui as pessoas vão encontrar libertação. E essa casa, Lagoinha Venda Nova, será casa de oração e lugar de salvação. Aplauda o nome do Senhor. Arabaxere candarai. O texto continua. Jesus então, após curar muitas pessoas, vai dizer que as crianças vêm e começam a adorá-lo. E Jesus vai dar outra lição para os fariseus. Os fariseus estão questionando, quem ensinou essas crianças? Quem falou para essas crianças quem ele é? E ele vai dizer assim, ó, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Sabe o que Jesus estava dizendo para os fariseus? Ninguém precisa ensinar para essas crianças sobre pureza. Ninguém precisa ensinar para essas crianças sobre inocência. Ao contemplarem quem eu sou, elas começam a me dar louvor. O problema é que a gente cresce
E vai enchendo a nossa fé, que deveria ser como de uma criança, de várias bagagens, fardos e teorias. E a gente começa a ficar tão religioso. A gente começa a encher a nossa vida de tanta coisa que não acrescenta. E eu estou falando dos fariseus, mas representam todos os religiosos hoje em dia. Viram o Cristo encarnado, mas estavam tão apegados a dogmas que foram incapazes de adorá-lo. É por isso que Jesus vai pegar uma criancinha e vai dizer assim: olha, delas é o meu reino. E quem não for como elas, não pode ver o meu reino. Quem não for simples, puro, inocente e alegre como uma criança, não vai conseguir me perceber. Diga comigo, Jesus é simples. Diga comigo, o Evangelho é simples. Diga comigo, a vida com Deus é simples. Jesus ensina essa lição e ele segue, ele volta para Betânia, onde passa a noite, e depois, diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Jesus levanta no outro dia e sai com os seus discípulos, e no meio do caminho ele sente fome, porque ele era homem. A gente tenta justificar a humanidade de Cristo porque ele era Deus, e tenta diminuir o que ele passou como homem. Ele era 100% homem e por isso sofria. Ele sentiu fome, e ele olha para uma figueira, e a figueira está com muitas folhas, o que simbolizava que ali havia frutos. Ao olhar de longe, aquela figueira aparentava ter frutos. Mas quando ele se aproxima da figueira, a figueira não tem frutos. Tem muita gente que tenta levar a caminhada com Deus como essa figueira. Aparenta ser, aparenta ter, mas só aparenta. Quando ele aproxima da figueira, não tem fruto. E ele vai amaldiçoar aquela figueira, dizendo: nunca mais nasça de ti fruto. Eu tenho uma ministração que é só sobre figueira. Qualquer dia a gente conversa sobre ela de novo. Mas quando uma figueira tem folhas, irmãos, ela tem que ter fruto. Uma figueira com folhas sem frutos é uma farsa. É estéril. E tem gente que vive anos e anos e anos e anos na casa de Deus. Tem folha, tem aparência, mas não frutifica. E vai dizer que o lavrador, ele dá um tempo. Mas quando esse tempo cessa, ele diz: ó, o machado está posto à raiz. O que Jesus está dizendo é: o seu tempo acabou, figueira. Nunca mais vai nascer de ti fruto. E trazendo para a nossa vida, todo mundo tem um tempo. E esse tempo é determinado por Deus. Quando o nosso tempo acaba, irmãos, não dá mais para fazer nada. Quando a hora de acertar as nossas contas chega, não dá tempo de fazer. A figueira não podia dizer: Jesus, espera aí rapidinho que eu vou dar fruto só para você comer. E eu oro para nessa manhã, todos nós, quando chegar a nossa hora, nós não estejamos de mãos vazias. Quem recebe essa palavra, levante a mão. Eu oro, irmãos, para que quando Cristo vier me buscar você, buscar a igreja dele, nós não sejamos achados de mãos vazias.
Quem toma posse dessa palavra diz amém. E após passar por essa situação e não encontrar fruto e ficar com fome, Jesus vai passar por um interrogatório com os sacerdotes e fariseus. Eles vão começar a questionar e dizer assim: com que autoridade você está fazendo o que está fazendo? Os sacerdotes e fariseus vão começar a questioná-lo. Acompanhe comigo aí, por favor. Verso 23. Muito obrigada, pastor Jaqueline. Verso 23, olha isso. Abra aí na sua Bíblia. Mateus 21, 23. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, olha os fariseus aí, gente. Olha os endemoniados, né? Olha isso daí que eles estão, questionando entre si, Se dissermos, que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, gente, a gente tem que pedir a inteligência de Jesus, né? Olha isso daqui, verso 27, Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus está dizendo: deixa eu perguntar um negócio aqui rapidinho. Eles não tinham respostas. Porque tem gente que questiona por questionar. Tem gente que se levanta por levantar. Tem gente que ataca por atacar. Mas não há fundamento na ofensa, não há fundamento no ataque. Em muitas ocasiões, nós seremos atacados não por quem nós somos, mas simplesmente por quem nós representamos. Jesus está dizendo: responde de João. Não tem resposta? Eu também não tenho resposta para vocês. Porque em alguns momentos, gente, a gente vai precisar seguir em frente a despeito das críticas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Em alguns momentos nós precisaremos seguir a despeito de quem está se levantando. Em alguns momentos nós vamos ter que seguir e deixar quem está se levantando, quem está apedrejando, quem está caluniando, simplesmente no lugar deles. Porque se eu parar para responder a cada crítica, eu não cumpro o meu propósito. Eu vou repetir isso para que você entenda e dê um glória a Deus. Se você parar para debater a cada crítica, você não cumpre o seu propósito. Deixa falarem, deixa caluniarem. Quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te justificar. Deixa o Senhor falar por você. Deixa o Senhor mostrar que Ele é Deus na sua vida. Porque falarem, olha para o seu vizinho e fala assim, sempre vão falar. Faz melhor, sempre. Mas você vai dar uma resposta para esse irmão e vai ser boca de Deus na vida dele. Vai dizer: confie no Senhor e mantenha limpa a sua consciência. Faz assim para ele, Vê se ele recebeu aí do lado. Quem recebeu vai dar glória, só quem recebeu. Irmãos, eu estava falando com o pastor Mendes. Pastor Mendes, eu sou boba, mas os irmãos que riem da minha pregação é bobo igual eu. Eu não sei, gente. Eu tento ser sério, mas
Amém. Quem está recebendo a glória? Vamos voltar para a palavra, irmãos. Ele vai calar a boca daqueles fariseus, dizendo assim: eu não tenho resposta para vocês. Porque às vezes, gente, a resposta é não responder. Aprende isso que é valioso para todas as áreas da nossa vida. Às vezes a melhor resposta é não ter resposta. Dentro de casa isso funciona muito bem, amém? Olha lá, ó, a irmã. Depois vocês falam que sou eu, né, gente? Ó, às vezes a melhor resposta é... E aí Jesus vai começar a ensinar. Cerca de 2 dias após Jerusalém, ele vai sentar então e vai ensinar. E os seus ensinamentos vão ser direcionados aos fariseus. As parábolas que Jesus vai contar aqui são direcionadas aos fariseus. E a primeira parábola que ele vai contar é a parábola dos 2 filhos. Quantas horas aí, gente? Obrigada, irmã. Tá acabando o sermão, gente. Mas está acabando mesmo. A primeira parábola é a dos 2 filhos. E essa parábola é muito forte porque Jesus vai estar falando para a multidão, mas ele quer atingir os fariseus. Porque Jesus também ama o religioso, irmãos. Eu preciso dizer isso aqui nessa manhã. A gente bate, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Jesus ama o religioso. Sabe por quê? Porque o religioso está perdido. Jesus vai começar a ensinar por meio de parábolas numa linguagem figurada e vai dizer: um pai tinha 2 filhos. Chegou a hora de ir para a lavoura e ele chama os 2 filhos. Um disse: vou, mas não foi. O outro disse: não vou, mas foi. Ô, gente, eu tenho um tanto de ovelha assim, né, pastora Carla? Pensa num jovem que gosta às vezes de afrontar o pastor. E aí, ele fala assim: não vou fazer. Aí daqui a pouquinho vai lá e faz. Rindo à toa. Mas já tem aquele tipo de ovelha que fala assim: claro, pastora, que ó, as manhãs 7 horas, estou lá. No outro dia 7 horas, gente, cadê? Não tem. Mas falou que ia, mas não foi. O outro falou que não ia, mas foi. O que Jesus está ensinando com essa parábola? Ele está dizendo: eu tenho 2 filhos. O que ele está dizendo ali é a diferença do discurso para a prática. Tem gente que está dizendo que vai, mas não vai. E tem gente que não está dizendo nada, mas está indo, mas já foi. E ele vai contar essa parábola e ele vai dizer assim: olha, acompanhe comigo. Verso 28. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Verso 30. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês recusaram a mudar de ideia e crer nele. Existe uma chave poderosa aqui para as nossas vidas. O que Jesus está dizendo para os fariseus é: vocês tiveram acesso à minha palavra, à minha lei. A vocês foi dado os meus mandamentos. A vocês foi dado a responsabilidade de zelar pela minha casa, de zelar pela minha lei, de ensinar aos outros. E vocês disseram sim para mim quando aceitaram o exercício
do sacerdócio, o exercício de serem escribas e fariseus. Porém, vocês aceitaram e depois disso, nada fizeram. João veio, não creram. Eu vim, não creram. Estão vendo os meus sinais e maravilhas e ainda assim dizem não. Mas já os pecadores estavam lá dizendo não em suas vidas de pecados e delitos. Disseram não para mim, foram viver a sua vida. Mas quando eu cheguei, eles mudaram de ideia e vieram para mim. Olha que profundidade o que Jesus está ensinando aqui. Jesus está dizendo, não funciona discurso, não funciona teoria, não funciona teologia sem vida. O que funciona é quem vai e faz. O Senhor está nos chamando nessa manhã, Lagoinha Venda Nova. O Pai está nos chamando para trabalharmos para Ele. Você vai ser o filho mais velho. Não vou, vai fazer pirraça, mas depois vai. Ou você vai dizer, sim, Senhor, estamos juntos, conta comigo. E depois não vai. Feche os seus olhos nesse momento no seu lugar, põe a mão no teu coração. Existem muitos filhos menosprezando o chamado do Pai para trabalhar na vinha. Põe a mão no seu coração agora. E diga comigo, Senhor, eu reconheço que tenho muitas falhas e muitos pecados, mas o meu coração é sincero. Usa-me, apesar de mim. Usa-me, apesar das minhas fraquezas. Faz da minha vida um instrumento útil nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quantos nessa manhã estão dispostos, queridos? Tem um texto que a pastora Carla, ela fala sempre muito emocionada sobre ele. Ela diz assim, Maressa, os campos estão brancos. Tem tanta alma. E tem pouca gente querendo trabalhar. E nessa manhã a nossa oração precisa ser, Senhor, envie trabalhadores, a começar de mim. Amém? Irmãos, ele vai contar mais uma parábola. E eu quero terminar com essa parábola. Os irmãos, quem quiser subir para... Isso, Fábio, deixa Deus te usar. Ele vai dizer sobre a parábola dos lavradores maus. Eu quero encerrar com essa parábola. Acompanhe comigo o verso 33. Diz assim, agora ouçam outra parábola. Verso 33. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante no tempo da colheita da uva. Enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou o seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores maus? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam, ele os matará cruelmente e arrenderá o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte para depois de cada colheita. Então Jesus disse, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver.
Eu lhes digo, verso 43, que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo na cidade de Belo Horizonte, na região de Venda Nova, numa igreja chamada Igreja Batista da Lagoinha. O reino de Deus lhe será tirado e entregue a um outro povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Ele vai contar essa parábola e os fariseus entram dentro da história e diz assim: esses lavradores têm que morrer de forma cruel. E Jesus continua contando até que eles caem em si e percebem: nós somos esses lavradores maus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Lagoinha, Venda Nova. A Deus pertence toda a terra. A Deus pertence toda a terra. Ele criou o universo e entregou ao homem para cuidar, lavrar e governar. Mas ele continuou sendo o dono da terra. Ele preparou tudo, deixou tudo pronto e disse: Adão e Eva, cuidem. Só que os homens começaram a achar que a terra era deles, que a obra era deles, que o reino era deles. E de tempos em tempos o pai, o dono, mandava alguém vir avisar: ei, a terra é minha. E os lavradores matavam essas pessoas, apedrejavam essas pessoas, arrastavam para fora e disseram: cala a boca, nós não queremos ouvir você. Deus enviou vários profetas, Deus enviou vários servos dele, pessoas simples, para dizer: ei, o dono quer os frutos para ele. Só que ninguém estava dando valor para os porta-vozes do dono da terra. Até que o dono da terra disse assim: eu vou mandar meu filho. Meu filho vão respeitar. Meu filho vão respeitar. E Jesus vem e diz assim: então, a terra é do meu pai. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do meu pai. E o que Jesus estava dizendo é que estava prestes a acontecer. Eles pegam o filho, arrastam o filho para fora da cidade, penduram o filho no madeiro e dizem: assim como nós calamos os profetas, nós vamos calar o filho. E agora? A terra é nossa. O que Jesus está dizendo é: vocês vão me matar daqui a pouco. Vocês vão achar que a terra é de vocês. Só que eu quero dizer que a terra tem dono. A terra é do meu pai. E eu quero profetizar algo aqui nessa manhã, e meu coração queima, igreja. A igreja tem dono. A igreja de Jesus tem dono. E as pessoas podem estar fazendo uma bagunça, pastor Ramon, com a igreja. Podem estar corrompendo, podem estar machucando as ovelhas, mas a igreja tem dono. E o dono vai vir acertar as contas. Jesus está dizendo: vão matar o filho. Mas eu quero dizer que o filho não é qualquer filho, ele é pedra angular.
Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é maravilhoso, poderoso, majestoso, príncipe da paz, o que reina, o que era, o que é e o que há de vir. Ele tem na mão a chave da vitória, da morte, do inferno. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, comece a glorificar. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Arrastaram o filho, mataram o filho e disseram: agora é tudo nosso. No primeiro dia cantaram a vitória. No segundo dia festejaram a vitória. Mas no terceiro dia, querido, só quem está entendendo. No terceiro dia, mas no terceiro dia, aquele que estava morto, se colocou de pé no sepulcro e pôde dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu venci, e a minha igreja também vencerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Queridos, enquanto houver fôlego em mim, eu vou pregar sobre quem Ele é. Deixa eu dizer para vocês nessa manhã: tudo pode passar. Podem calar os profetas, podem machucar os pequeninos, mas a igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem dono. E Ele se levantará no seu trono, e Ele voltará nos ares, e Ele vai vir buscar o que é dele. Ele vai vir buscar o que é dele. Lagoinha Venda Nova, nessa manhã o Senhor te chama. Feche os seus olhos e comece a glorificar. Comece a glorificar no seu lugar. O dono da igreja está aqui. O dono da igreja está aqui. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta a ti. Levante a sua mão mais alto, você puder, nessa manhã. Levante a sua mão e adore a Ele. Eu nasci pra te adorar.
Escute algo que eu vou dizer nessa manhã. E dizer que te amo. Micaías levou um tapa no rosto por entregar a palavra do Senhor. João Batista foi decapitado por pregar a palavra do Senhor. Estevão foi apedrejado por pregar a palavra do Senhor. E Jesus foi crucificado. Mas quando Ele ressuscita, queridos, não há mais nada. Quando Ele ressuscita, não há mais nada que nos impeça de declarar quem Ele é. Então levante a tua mão, queridos. Eu quero chamar aqui na frente todos que precisam desse Jesus. Não é do Jesus que estão pregando, não, é desse Jesus. Eu quero chamar aqui na frente e nós vamos orar por você. Você que precisa desse Jesus, querido, na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios. Ei, eu estou fazendo um apelo universal nessa manhã. Quem precisa de Jesus, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Você que precisa dele, não importa o que vão dizer, quem precisa dele. Eu só estou aqui porque eu preciso dele. É quem precisa dele. Quem precisa. É só quem precisa. Ei, deixa falarem, deixa olharem. Eu quero é Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso. Estende a mão para cá, igreja. Nós vamos orar. Quero pedir a ajuda dos pastores. Me ajude a orar. Só quem precisa. Põe a mão no teu coração, queridos. A igreja vai estender a mão, nós vamos orar. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 51: Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita. Vocês estão declarando publicamente que precisam dele. E ele vai entrar agora em cada área que vocês necessitam. E ele vai fazer o que só ele pode fazer. Existem coisas que só Deus faz. E ele vai começar a fazer o impossível. Ele vai começar a encher o coração de vocês de um gozo. Sintam o toque do Espírito Santo aonde vocês estão agora. E ele vai começar a encher vocês de uma paz, de um gozo, de uma alegria indizível. E vocês saberão que ele não rejeita um coração quebrantado. Deus, nós oramos nessa manhã por essas vidas. Oramos, Pai, para que o Senhor, que é infinito em graça e misericórdia, preencha o coração dos teus filhos, ó Pai, dos nossos irmãos. Deus, com alegria, com óleo de alegria, troque as vestes dos meus irmãos por vestes de louvores. Deus, nós te pedimos nessa manhã, entra em cada área da vida deles, Pai. Senhor, e encha-os com o teu Espírito Santo. Encha com o teu Espírito Santo, renove as forças, Pai, para que eles continuem te amando, para que eles retornem ao primeiro amor, Senhor. E façam de ti, Deus, tudo suficiente, a porção necessária para eles viverem. Nós oramos nessa manhã por renovo nas emoções, renovo na saúde, renovo, ó Deus, no ânimo, renovo na fé, ó Pai, e que eles possam continuar sendo, Senhor, verdadeiros adoradores, apaixonados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.